vai adotar ou não aquele produto, né? No caso de ter uma adoção, de um novo produto, a gente fecha o ciclo da inovação, tá? Então, quanto maior e mais bem sucedido a gente for nessa ferramenta, maior vai ser a aproximação e a atração das empresas. E a gente sabe que quando a gente tem um elo forte entre a universidade e a empresa, a competitividade daquela indústria e daquele país, ele aumenta, ele é mais forte, tá? E o que acontece num caso, né? E isso é muito importante quando a gente tem problemas socioeconômicos, né? Como, por exemplo, o caso da Covid, ou mesmo no setor de alimentos, a pressão, né, gigantesca por suprir a demanda de alimentos no mundo, né? Então, quanto maior esse elo, a gente tem um melhor resultado como país e como indústria, tá? E, obviamente, ela é uma ferramenta do processo de inovação. Então, eu preciso usar a propriedade intelectual como uma barreira, né, para que eu consiga competir, né, para que eu tenha uma vantagem competitiva. Então, esse é o valor que a gente enxerga e é por isso que a gente fala tanto disso e essa é um pilar muito importante da nossa universidade, tá? E como que a Inova, né, como a gente, recentemente o Fratesc vai falar um pouco da lei de inovação, a Inova ela foi, né, consolidada como o único órgão competente para atuar na proteção e na gestão da propriedade intelectual e, né, da inovação e do empreendedorismo. Como que a gente faz isso, né? De maneira bem pincelada, a gente tem 3 pilares, né? Um deles, né, que é onde a Faculdade de Engenharia de Alimentos, por exemplo, se destaque muito, né, é a questão da cultura, né? Essa cultura, você está sempre em qualquer atividade, né, de pesquisa e de criação, você pensar na propriedade intelectual, pensar, né, em interagir com a Inova, é um dos nossos papéis, né? Então, eu vou construir esse slide inteiro, porque eu não vou falar todos esses números, mas eu vou pincelar algumas coisas dele aqui, tá? Então, esse ano, em particular, a gente está trabalhando com a cultura de uma maneira virtual, né? Obviamente, todos sabem. Então, a gente tem feito muitos esforços para manter esse conhecimento, né, e essa cultura em todos os âmbitos da universidade. Com isso, a gente está melhorando o site, a gente está criando novos canais, a política de inovação, a gente também, agora, recentemente, terminamos as normas de propriedade intelectual para dar mais clareza de como cada um tem que agir, né, em favor desse tema. Apoiar a transferência, então, a gente, além de proteger, né, as criações, a gente também interage com vocês para identificar essas oportunidades. Então, mexemos em processos, otimizamos, deixamos eles mais ágeis e transparentes, tá? Isso é um ganho muito grande para que a gente melhore o resultado final. E o último projeto, que é a parte onde a gente, né, uma vez que a gente protege as criações, a gente tem que cuidar delas, né? Porque é um bem público. Como se fosse um laboratório, um equipamento. Da mesma forma que a gente tem os bens tangíveis, esse é um bem intangível da universidade. A gente precisa cuidar. Isso requer manutenção, tem custo. Então, para a gente fazer isso de maneira responsável e eficiente, a gente vai criar um projeto agora que deve iniciar agora no segundo semestre da revisão desse portfólio, com o objetivo de identificar, né, grupos de tecnologias que a gente possa ter ações estratégicas específicas, tá? E isso a gente volta a falar num segundo momento, tá? Agora, entrando um pouco na área de alimentos, né, a gente percebe que a forma como a gente enxerga os alimentos, né, ele tem mudado, né? A indústria de alimentos, ela vem enfrentando uma revolução, né? Tanto por parte do consumidor, quanto por parte dos produtores, né, das indústrias. Então, quando a gente olha, assim, a questão do consumo, a gente tem eu pincelei aqui alguns exemplos, tá? Porque eu não sou especialista da área de alimentos, mas né, na academia a gente tem a gente é picado pelo mosquitinho da inovação e do estudo, né? Então a gente sempre lê e pesquisa isso. E o que eu notei é que essa revolução, ela vem por parte dos consumidores, ou seja, há consumidores que querem, né, que tenham novos padrões de consumo, seja por vegetarianismo, por alergias, né, intolerâncias, querem alimentos mais saudáveis, querem alimentos, né, por sua vez, quando substituem esses alimentos por
por matérias-primas mais saudáveis, querem manter o sabor, a textura. Então, tem todo um requisito aí que vem, uma exigência que vem do consumidor. E do lado da indústria, a gente vê que tem essa questão de custo, né? Então, mesmo para eu me manter competitiva, eu tenho que reduzir meus custos, tenho que, né, ser sustentável e tenho a demanda para produzir cada vez mais, né? Para atender a demanda de alimentos global e atender esses novos consumos, né? E por outro lado, a gente tem toda a parte regulatória de proteção que vem exigindo coisas, né, nesse novo ambiente. Então, quando a gente olha o que a indústria de alimentos está vivendo, né, a área de alimentos está vivendo nos últimos anos, a gente percebe que tem uma demanda muito clara para inovar, né? Então, a forma de eu, como empresa, né, conseguir me destacar, conseguir ter uma vantagem competitiva, gerando esses novos produtos para essas novas demandas, é através da inovação. E a inovação e através da pesquisa, né? E no Brasil, em particular, a pesquisa é feita majoritariamente na universidade. Então, esse elo no Brasil, ele é muito mais importante do que em qualquer outro país, né? Principalmente os de primeiro mundo, os países desenvolvidos. Porque a gente, mesmo fazendo uma pesquisa básica ou aplicada, é aqui que a gente vê a maior parte das pesquisas sendo desenvolvidas, na universidade. Então, para que a gente consiga ter, né, atender esses requisitos e essa demanda, a indústria tem que estar conectada com esse ator do ecossistema. E, consequentemente, né, essa capacidade, né, de gerar novos produtos e novas tecnologias que vai dar essa vantagem competitiva para a indústria poder aí liderar o processo de inovação com o seu produto único, né, deixando os competidores um pouco mais para trás, né, que é um conceito do Kim lá do Oceano Azul, né. Bom, e aí a gente pergunta, né, como eu crio essa vantagem competitiva, né, eu gero um novo produto e como eu mantenho essa vantagem competitiva, né? Bom, você pode impedir os concorrentes de várias maneiras, né? Porque quando você investe em pesquisa, você precisa ter uma garantia que você vai ter esse retorno lá na ponta do processo. Então, a patente, ela é uma ferramenta-chave nesse processo, tá? E existem várias estratégias, tá? Cada empresa e cada segmento do setor de alimentos, ele vai proteger o seu negócio de uma maneira diferente, composta por vários ativos, tá? Então, aqui, eu vou pincelar brevemente, tá? Porque a ideia aqui não é passar conceitos de propriedade intelectual, a gente pode fazer um outro webinar depois mais profundo, mas assim, quando a gente olha para o setor de alimentos, existem várias formas de proteger, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a marca, né? A marca, ela é importantíssima no setor de alimentos, tanto quanto um produto, né? Então, quando você vê uma marca como a Coca-Cola, como o Toblerone, né? Você vê que aquela indústria, ela gera uma vantagem competitiva. Por mais que a receita do produto seja a mesma, quando você é líder numa marca, você já cria uma vantagem competitiva, você já sai na frente, né, na escolha do consumidor. Então, a marca é tão importante quanto o produto no setor de alimentos, né? Indicações geográficas, ele é uma forma também muito interessante de você proteger aquele produto que ele é feito localmente. Então, a gente tem vários exemplos no Brasil, e o Brasil, por ter uma diversidade gigantesca na fonte de matérias-primas, né, como substitutos, né, de fontes mais convencionais, como milho, enfim, como as fontes que a gente dá trigo, o Brasil é um potencial enorme para isso. Então, a gente tem, né, o caso mais, né, saindo um pouco desse exemplo, a gente tem, por exemplo, o queijo de Minas. Então, quando você tem um produto que ele é caracterizado pela origem ou pela procedência, você pode proteger ele através de uma indicação geográfica, tá? A gente tem até um trabalho com a professora Clerici, né, que ela tem estudado isso, é muito interessante. A gente fez uma reunião no passado e tem muita coisa acontecendo e é interessante a gente participar desse processo também, né? O direito autoral, o que ele é? Ele também não é muito explorado no setor de alimentos, mas ele deveria. Por quê? Porque o que é o direito autoral, né? Ele é qualquer trabalho criativo, né, de obra, né, que tenha sido, né, a gente fala que tenha sido realizado em algo fixo, né, um papel, enfim, né, alguma obra, mas que ele tenha originalidade. Então, quando a gente olha para o setor de alimentos e como que o marketing de conteúdo vem trabalhando no setor de alimentos, a gente começa a repensar a importância do direito autoral. Por quê?
Porque quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente está falando que o marketing não é mais só, eu vou botar o nome do meu produto e vou, né? Eu tenho que colocar o meu produto ou num aplicativo ou numa rede social e eu gero um conteúdo. E isso tem direito autoral. Então, isso gera uma vantagem competitiva quando você cria um aplicativo para interagir com o seu consumidor, quando você cria uma plataforma. Então, tudo isso, né, você pode proteger através do direito autoral. O know-how e a patente, que é os dois últimos que eu vou falar aqui, eles têm um valor muito grande, né? O know-how, ele é qualquer coisa, né, que a gente possa compilar, né, de informações únicas e originais que não são conhecidas e que necessariamente precisam ser confidenciais e que geram uma vantagem competitiva, mas que, né, não são passíveis de proteção por outra forma ou que eu, estrategicamente, decidi manter por segredo, tá? Então, você também tem que saber quando um segredo industrial ele é forte. Então, basicamente, ele é forte quando você não consegue derivar ele em outros produtos, né? Quando não é óbvio você simplesmente por engenharia reversa descobri-lo. E quando ele é rigorosamente tratado como confidencial. Isso é o fundamental para um segredo industrial. Isso tem que estar em todos os processos daquele conhecimento. Desde, por exemplo, da universidade, quando aquele grupo de pesquisadores tem aquele know-how, até quando ele chega lá na produção, na linha de produção da indústria. Então, toda essa cadeia ela tem que estar protegida por processos muito rígidos de confidencialidade, tá? E a patente, por fim, é de fato a melhor forma de proteger tecnologias no setor de alimentos, né? E aqui, né, só trouxe alguns exemplos para a gente começar a aquecer aqui, né, a capacidade criativa dos pesquisadores aqui, mas existe uma infinidade de formas de você usar a patente como proteção. Então, tem a patente, né, de invenção, tem a patente de design, tem uma série de formas, né, de desenho industrial, tem uma série de formas de se apropriar daquela tecnologia e de proteger ela, transformando ela numa barreira competitiva para que a indústria possa completar o seu processo de inovação com sucesso, né? Então, eu vou pincelar aqui alguns, né? Então, você pode ter um novo processo de fabricação, né? Onde você tem uma nova etapa que gera um resultado inesperado no seu produto, né? Lembrando que a patente, ela tem que ser nova, ela tem que ser inventiva e ela tem que ter uma aplicação industrial, né? Geralmente, quando a gente fala da área de alimentos, a aplicação industrial é garantida, né? Raramente a gente tem algo artesanal aí. Mas a novidade, o que é importante a gente saber? Que se a gente não for novo, a gente não vai conseguir ter uma patente. Então, quando a gente for conversar com a indústria, conversar com um parceiro, a gente precisa pensar num acordo de confidencialidade, para que, mesmo que eu avalie uma oportunidade de negócio, eu resguarde esse requisito. Então, a Inova também, ela cuida desse NDA. Então, se um dia você, eu quero conversar com uma empresa, mas eu ainda não, só quero bater um papo, a Inova dá um NDA para que você garanta esse requisito, tá? E eu esqueci de falar também que ela é um direito negativo, ou seja, isso é importante para as empresas, né? O fato de eu ter uma patente, eu excluo competidores de fazer o mesmo, mas não quer dizer que eu posso produzir o produto sem olhar para direitos de terceiros relacionados, né? Então, a gente chama isso de FTO, né? Então, quando eu tenho uma empresa e eu estou produzindo um produto patenteável, eu estou garantida de que ninguém vai fazer o meu, mas eu também preciso me garantir se eu não vou pisar no terreno de ninguém, né? Então, isso é um conceito legal aí quando a gente fala do ponto de vista das empresas, tá? Enfim, e aí concluindo esse slide aqui, a gente tem, por exemplo, esse método para alterar o sabor, né? Quando a gente fala daquela revolução do consumidor, de ter novos alimentos mais saudáveis, a gente muda a textura, né? Quando você fala de um hambúrguer de proteína animal, você está acostumado com aquele sabor, né? Que vem né, da composição né, de todo aquele alimento. Quando você muda para uma proteína vegetal, isso muda a textura. E aí o consumidor não aceita aquele produto. Então, tem uma série de inovações que você faz para que você atinja esse paladar, né? Enfim, combinações com efeitos sinérgicos, quando você substitui de uma maneira não óbvia um ingrediente, quando você mexe no processamento do alimento, né, para que ele seja mais eficiente e que tenha uma mistura melhor dos alimentos. E, né, na embalagem, né, quando a gente pega uma embalagem que ou é ergonômica, ou ela é sustentável, ou ela é biodegradável, né? Então, existem uma infinidade de formas aí de você proteger as criações, né, na área do alimento, né? E como que eu protejo isso, né? Então, quando eu tô como docente, né? Então,
como eu falei, a Inova, ela é responsável por essa proteção e por essa gestão, né? Então, hoje a gente tem alguns canais já que já estão no ar, que é a comunicação de invenção, ou seja, quando você tem uma ideia, né? Você tem uma pesquisa, você tem uma criação, você pode mandar para a Inova através do nosso site, que a gente vai fazer um processo de análise que eu vou falar no próximo slide bem rápido. Mas também a gente, outro canal é com projetos. Então, assim, olha, eu tô querendo fazer um desenvolvimento, uma parceria com uma empresa para desenvolver uma pesquisa aqui e vai envolver a empresa. Então, a gente tem também o canal de comunicação de projetos, que é a área de parcerias que lidera, tá? Mas a gente tem também outros canais que a gente está desenvolvendo para ajudar com que os membros da nossa academia consigam explorar e aproveitar o potencial das suas criações, né? Então, quando a gente fala, a gente vai lançar em breve o canal de comunicação de spin-off, né? Que é empresas, né? Que são startups, né? Que a gente fala que é empresa de base tecnológica, ou seja, a partir de uma tecnologia da universidade, né? Saiu uma oportunidade de criar uma empresa e essa empresa, ao invés de transferir para uma empresa pré-existente, ela vai desenvolver esse produto sozinha, né? Com apoio da Inova, com apoio, né, de todos os investidores. E também a gente também vai lançar em breve a comunicação de projetos com outras ICTs, porque a gente não está isolado no mundo, né? Hoje em dia a gente sabe que colaborar é em rede, a gente não tem como colaborar sozinho, porque é impossível você ter todas as competências e as capacidades necessárias para inovar num mundo tão competitivo e complexo como que a gente vive hoje. Então, esses são os canais que a gente tem, e aí eu vou dar um spoiler da apresentação do Fratesc, né? Mas eu só vou... ele vai falar mais para frente. Por qualquer um desses canais, por qualquer canal que você chegue até a Inova contando da sua proteção, a gente vai olhar isso de maneira simultânea, integrada e única. Então, a gente basicamente une todas as diretorias e olha para aquela demanda ou para aquela oportunidade para identificar realmente e promover essa oportunidade para estimular a inovação e empreendedorismo. E aí a gente amplia o impacto, né, do papel da Unicamp nesse ecossistema e no desenvolvimento socioeconômico, tá? Então, isso o Fratesc vai falar mais para frente, não vou dar spoiler, senão depois ele me dá uma bronca aqui. Então, de maneira bem rápida, né? Como que eu saio da bancada e vou para o mercado? A gente tem um processo robusto, feito por especialistas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, são etapas muito claras, com responsabilidades, com entregas, então a gente desenhou todo um processo que, do momento que você comunica algo para a Inova até o momento que a gente ou deposita, ou decide, né, suportar a abertura de um spin-off, ou decide, né, seguir com uma licença, a gente tem um processo aí de 4 meses de uma análise inicial e para dar uma resposta, né, de como que a gente vai proteger aquela criação, tá? E mesmo que ela não seja protegida, isso é uma coisa que a gente mudou na nossa metodologia, ela vai ter um suporte. Então, eu posso ter muitas inovações que tem outras barreiras, né, que não a patente, né, mas ela tem uma marca, ela tem um software, ela tem uma outra forma de proteção e que a gente pode dar esse suporte, tá? Então, a gente, né, esse é o canal aqui, a ideia não é falar dele específico, mas é só para vocês verem, né? E como que é a cultura de inovação e propriedade intelectual na FEA? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, só para a gente entender, né, por que a FEA lidera no nosso ponto de vista, a FEA, né, a Faculdade de Engenharia de Alimentos, ela é protagonista, né? Então, a gente tem, por exemplo, em 2018, a gente depositou um pedido de patente, que é justamente um exemplo real daquela demanda da revolução por novos produtos, né? Então, a gente chama ele, uma tecnologia feita pela professora Maria Clerici, né, e o professor Jorge, os alunos deles de doutorado, e onde eles alteraram, né, tiveram um processo para alterar, né, a fonte, né, de proteína vegetal em alimentos. E isso gera uma série de vantagens, que é o fato de você ter alimentos, né, que são de outras matérias-primas menos alergênicas, né, como trigo e etc., né, outros exemplos. A gente tem a questão de promover o agronegócio local, ou seja, você não precisa, né, produzir num grande centro como São Paulo e exportar, né, e distribuir para o Brasil inteiro. Você pode usar a matéria-prima local para desenvolver esse alimento, para que as comunidades, né, locais se desenvolvam lá, criem uma economia local. Então, você tem todo um novo conceito de mundo, né? Não é mais aquela história de globalizar, eu produzo tudo num polo e exporto para o mundo inteiro. O transporte, né? Tudo isso sabe que é um pouco complicado, né? E, obviamente, você agrega valor nutricional, né? Como é que você está de tempo, Raquel? Estamos quase lá? Porque já estourou um pouquinho.
É 15 Vai pro minutos, wrap né? up. Você já tá finalizando, né? Tá ok, Tá bom. obrigada. Eu tenho mais, eu vou correr aqui, tá? Mais uns 3 minutos, tá? E aí aqui, né, só para não estourar o tempo, a gente tem exemplos de que a FEA, ela é vencedora, né, do prêmio de destaque, ou seja, a gente dá um prêmio anual, né, esse ano vai ter uma versão diferente aí do prêmio, ela se destaca no ponto de vista de licenciamentos, nos últimos 10 anos, a FEA acumulou mais de 100 e tantas patentes, eu vou mostrar no slide posterior, e também tem 18 mais de 16 licenciamentos até o ano passado, tá? Esses números são do ano passado, mas enfim, mostra que ela realmente tem essa cultura, né? São exemplos, tá? E aqui alguns números, tá? Então, ao todo a FEA hoje tem 148 pedidos de patente de várias formas, né? 5 programas de computador e 20%, sendo que desses programas de computador, todos já foram concedidos, né? Porque o processo é mais rápido. Já, né, uma característica do NPI, a gente tem um backlog no Brasil grande de cerca de 9 anos e meio na área de alimentos para conceder uma patente. Então, aqui a gente tem 20% do portfólio concedido só, tá? E aqui é um perfil ano a ano de como que é a distribuição dos depósitos, tá? A gente vê que 64%, né, por cento desses pedidos que foram concedidos foram nos últimos 4 anos, ou seja, a gente acha que esse cenário vai mudar e o NPI vai conseguir reduzir para 3 anos, conforme eles prometeram, tá? E aí, para finalizar, quando a gente olha a área de domínio tecnológico dessas patentes, né, dessas patentes vigentes, a gente percebe que metade, ou seja, praticamente 50% delas se concentram em 3 principais áreas tecnológicas, que é química de alimentos, biotecnologia e engenharia química, né? Então, a gente mostra aqui uma clara competência, né, nessa área tecnológica, tá? Quando a gente olha para as colaborações das patentes da FEA, a gente tem algumas conclusões interessantes, né? A gente vê aqui que, apesar da Embrapa e do INPA serem os que mais interagiram, né, os que mais colaboraram com os docentes da FEA, a gente percebe que daquele total de patentes vigentes, 18% é com colaboração com terceiros, né? Então, mostra uma capacidade da gente de interagir com o mundo externo. Mas o mais interessante disso é que metade, né, 45% dessas colaborações são com empresas. Isso é um número bem, assim, motivador. Por quê? Isso mostra aquela aproximação universidade-empresa. E não só empresas nacionais. Tem empresas multinacionais, tem aqui, né, a gente pode ver aqui empresas, startups, spin-offs. Então, tem uma série de tipos de empresas. E a outra metade, obviamente, é feita com ICTs, né, que é universidades, institutos de pesquisas, mas não só do Brasil. Isso é outro fator legal que a gente observou no portfólio das patentes da FEA. Tem muita patente aí que foi desenvolvida com parceiros externos, tá? E acho que era isso, Van. Né? Acho que passei aí uns minutinhos, Ótimo. Não, Tá isso foi bom? ótimo. Obrigada, Raquel. Raquel, para quem chegou um pouquinho depois do início da apresentação, a Raquel é diretora de propriedade intelectual da Inova, tá certo? Ela foi a primeira pessoa a falar aqui com a gente. O que eu queria alertar para vocês, gente? Vocês podem interagir ali pelo chat, tá certo? Já tá chegando os parabéns ali para Raquel. E eu vou pedir para vocês concentrarem perguntas no questions and answers ali embaixo, tá certo? Porque a gente vai fazer um bloco com 3 apresentações, a Raquel, a professora Ana e o professor Newton, e depois a gente vai abrir para as perguntas e respostas, tá certo? Então, muito obrigada, viu, Raquel? E agora a gente vai convidar a professora Ana Badan, certo? A Ana, que é professora da Faculdade de Engenharia de Alimentos, ela foi nossa convidada esse ano, tem muita interação com a Inova, né? Muita interação com o setor privado, e com certeza vai poder comentar com vocês um pouco mais a respeito de como da perspectiva do docente, do pesquisador, essa interação, tá certo? Você pode dar um stop sharing, Raquel? Ou a Kátia? Isso, obrigada. A professora Ana tá por aí? Tá Ótimo. ok, tudo certo? Então, tudo Bom, certo. muito bom dia a Ótimo. todos. Seja bem-vinda. Muito bom dia. Eu agradeço muito, Vanessa, ao convite da Inova, né, de toda a equipe. Que bom revê-los aqui, né, nessa manhã gelada, enfim.
né? Vamos conversar um pouco. Hoje eu vou trazer, né, a interação, né, com a Inova do ponto de vista, então, do docente, né? Ou seja, o que a gente tem nos bastidores, vamos falar um pouco do que, o que acontece, né, onde a pesquisa nasce, que é dentro do laboratório, então, na Casa da Inovação, tá? Eu fiz uma apresentação muito breve, trouxe algumas, eu acho que muito do ponto de vista do aluno, tá? A gente tem uma plateia bem grande, né, de alunos aqui, então eu vou fazer colocar aqui a minha apresentação, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem. A gente ainda não está vendo, mas eu acho que é só você Tá, compartilhar, vamos lá. certo, Ana? Tá, perfeito. Isso. Tá ok agora? Tá começando, mas para mim ainda não apareceu. Tá? Isso, Agora ótimo, tá ok. apareceu, Bom, enfim, então trazer um pouquinho da visão como, eu acho que até como ex-aluna, né? Eu coloquei aqui, eu sou professora atualmente, né? Da FEA, trabalho no laboratório de óleos e gorduras, e eu coloquei aqui a minha experiência, né, nessa questão da propriedade intelectual, que começou como aluna de pós-graduação. Então, eu acompanho eu acho que todo esse desenvolvimento, né, desde o meu doutorado e o pós-doutorado, né, foi meu primeiro contato, basicamente, com essa cultura de inovação da Unicamp, né, e depois, como docente, aí com todas, vamos dizer, as dúvidas, né, as dificuldades, então é um caminho de aprendizado mesmo. Então, eu trouxe aqui, né, de forma, em linhas muito gerais, né, a minha experiência, tá? Eu tive com a Inova, né, 8 depósitos de patente, uma tecnologia licenciada no ano passado, e algo que sempre me chamou muita atenção foi o envolvimento com os alunos, né? Então, desde 2013, eu participo da mentoria do Desafio Unicamp. Em 2018, eu tive a oportunidade de acompanhar uma equipe aqui que eu vou apresentar, que é um exemplo muito interessante para os alunos, que eu gostaria que servisse de fato de inspiração para os alunos que nos assistem, para os pesquisadores, para os alunos de mestrado e doutorado, né, da FEA e da Unicamp como um todo. E então tive esse acompanhamento no Desafio 2018, ainda como mentora, e em 2019 eu participei compondo uma equipe mesmo para aprender, porque o desafio é bem grande, né? Então foi um aprendizado muito importante. E a partir dessa experiência, né, nós trouxemos, com o apoio da Inova, da diretoria da FEA, né, e de todos os alunos de graduação da FEA, nós trouxemos esse desafio Inova para a Semana de Engenharia de Alimentos da Unicamp, em 2019, que foi uma experiência muito, muito interessante, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, né, desse ponto de vista, né? A FEA, a Raquel já colocou muito bem, eu acho que a FEA tem sido muito protagonista, de fato, né? É pioneira nessa cultura de inovação, tá? E hoje nós temos um ambiente que eu entendo que é muito diferenciado, né? Uma interação muito expressiva com as indústrias, tá? Licenciamentos recentes, né? Desenvolvimento de tecnologias em cotitularidade, né? Eu acho que tudo isso resultou aí num prêmio muito merecido para a FEA no ano passado, né? E a FEA continua protagonista, né? Vários colegas depositando tecnologias com parceria. Então, a gente tem esse diferencial, né, da cultura de inovação no nosso ambiente. A partir disso, né, uma proposta que também é bastante recente na faculdade é que essa cultura seja incorporada pelos alunos de graduação, né? Então, em 2019, nós tivemos, na Semana de Engenharia de Alimentos, é uma semana que
participam alunos do Brasil todo, né? Talvez seja uma das semanas de engenharia, né, de maior sucesso, né, de maior alcance em todo o Brasil há muito tempo, né? O desafio foi colocado como um ponto alto, né, como uma das principais atividades da última Semalim, né, para trazer, né, numa abordagem um pouco mais condensada, resumida, né, esse desafio e trazer essa cultura de inovação para os alunos de graduação. E o que nós percebemos é que existe isso, é uma demanda dos próprios alunos, enfim. Nós temos, né, a empresa Júnior em atendimento às empresas de alimentos, que também fomenta muito a inovação. Então, é bastante interessante, né? Esse ano, os grupos também estão se organizando para isso, então a gente tem aí um panorama na FEA hoje que vai desde o aluno do primeiro ano, né, até o pós-doutorando, né? Então, é uma cultura que de fato permeia, né, a faculdade. Eu acho que com a ajuda da Inova tem se tornado cada vez mais importante, frequente, né, que já chegou nas disciplinas de graduação também, né, na forma de pequenos projetos, né, na forma de inovação, tá? Então, sim, falando um pouco, né, para o aluno, tá? Para o aluno que está aí começando sua pesquisa, né? Eu acho que essa seria a minha principal contribuição, tá? O que a gente vê hoje, o que a gente entende da inovação é que a inovação começa no projeto de pesquisa, né? Então, nós já temos uma vertente muito importante, muito diferenciada, né? E desde que o aluno ingressa na pós-graduação, orientamos o seguinte, né? Primeiro, conheça a sua área, né? Conheça a sua área de pesquisa de uma forma abrangente, né? Num primeiro momento para a inovação, você não precisa ser especialista na sua área, você não precisa entender profundamente a sua área, mas você precisa entender as demandas reais, né? Ter um panorama de qual é o futuro da sua área de pesquisa, né? Essas demandas muitas vezes são reais, são imediatas, são questões de saúde, são questões regulatórias, né? A área de alimentos traz essa necessidade, né? Então, a gente sempre diz para o aluno, né? Isso é inovação? De fato é inovação no seu campo de estudo, né? Faz sentido, né? Muitas vezes o aluno vem com a seguinte premissa, a seguinte estratégia para o seu projeto. Olha, mas isso nunca foi estudado, né? E a gente coloca, não necessariamente porque não foi estudado, né? É um tema interessante, pode ser um projeto de pesquisa e inovação. Então, eu acho que um olhar para o futuro é sempre muito importante, né? Aí também com uma dose bastante importante de ousadia, né? Não aquela ousadia arrogante, né? Mas uma ousadia do bem, ou seja, né? Ter um alcance maior, dar um passo maior, né? Se propor realmente a colocar aí se colocar um desafio, tá? Em pesquisa, né? E uma vez, né? Se entendemos que é inovação, e aí, quais os caminhos? Né? Eu tô colocando isso porque de uma forma muito, eu acho que de uma forma muito diferenciada, ainda existe, né? Mesmo na FEA, com todo esse ambiente, ainda existe uma dificuldade, tá? Uma diferença aí em relação à dificuldade, né, de entendimento dos alunos, né? Ou seja, que caminhos nós seguimos quando nós temos um produto inovador, um processo inovador, né? Então, para isso nós temos a Inova, tá? Eu acho que é uma relação extremamente bem consolidada, bem estabelecida, né? Nós já temos esses caminhos. E um outro ponto muito importante, né? E aí para os alunos também, qual é o tempo da inovação?
Às vezes o tempo da inovação está no tempo de um mestrado, está no tempo até de um doutorado, até de uma iniciação científica, né? Para outros projetos, para outros objetivos, às vezes o tempo de inovação demanda, né, anos, né? Então eu trago aqui também, né, depois eu acho que eu vou colocar para vocês um exemplo, né, dessa minha primeira interação, inclusive, que começou lá como aluna, né, e nós tivemos aí basicamente 10 anos de desenvolvimento de uma proposta, né, de um projeto, de um achado científico, vamos dizer assim, né, que resultou então em 3 depósitos, né? Então isso é bastante importante, né? Nós não precisamos ter, via de regra, o resultado pronto, mas nós podemos proteger aos poucos, né? Ter isso de uma forma muito bem consolidada, tá? Bom, dúvidas, eu vou colocar aqui, né? Eu acho que as maiores dúvidas que os alunos e professores têm, né? Que talvez tragam uma dificuldade aí e muitas vezes uma certa resistência, tá? Do ponto de vista, né, desse tipo de informação, tá? Então, eu acho que um ponto bem interessante para ser considerado, né? É quando o aluno pergunta: como que eu vou fazer a redação de uma minuta de patente, né? Como que trabalhamos nesse formato, né? Um ponto muito interessante, né? E aqui eu acho que vale muito a pena a gente pensar e colocar, tá? Nós temos a equipe da Inova que nos auxilia, né, para isso de uma forma assim fundamental, né? O que nós, como cientistas, né, como pesquisadores, precisamos fornecer para a Inova, né, são os nossos resultados muito bem discutidos, muito bem colocados, né? De fato, nós não temos, né, a habilidade para a redação, né? Então, isso a Inova faz assim, de uma forma primorosa, né? Interagindo também, discutindo dúvidas. Então, esse é um ponto muito importante, né? Muitas vezes, e isso já vi acontecer também com alguns colegas, né? Muitas vezes nós temos até, né, aquele orientador que diz: agora transforme isso, né, numa minuta, tá? E nós não sabemos de fato, tá? Nós não temos esse aprendizado, né? A Inova faz essa tradução de uma forma muito interessante, tá? Um outro ponto que eu acho que é bem importante para ser considerado é uma certa restrição e dificuldade ainda, né, sobre a opção pela patente ou sobre a opção pela publicação de artigos, né? Algo que eu acho que já está muito bem esclarecido é que esses caminhos, né, essas escolhas não são excludentes de forma alguma. É possível, com muita segurança, fazer o depósito da patente, ter a tecnologia protegida e, na sequência, fazer a publicação dos artigos, né? Então, eu vejo que essa ainda é uma dificuldade de entendimento dos alunos, ou seja, né, se eu faço a proteção na forma de patente, eu posso, de alguma forma, inviabilizar a publicação dos meus artigos, né? E isso não é verdade, tá? Um outro ponto que eu acho que faz toda a diferença para a nossa fala hoje é que nós temos uma diferenciação bem importante hoje, né, no peso de uma patente, no depósito de uma patente, ou seja, essa coletânea de produção técnica para avaliação dos programas de pós-graduação, tá? Então, isso é bastante importante, né? Hoje, os programas já, né, a CAPES já considera esse tipo de produto, de produção técnica de uma forma muito, muito importante, tá? A participação das empresas, né, como a Raquel já tinha colocado, então nós temos aí a possibilidade, né, e isso é muito usual na pesquisa, de que as empresas participem desde o início, né, que nós tenhamos aí
uma participação em cotitularidade, né? A partir disso, a Inova tem agora o campo de informação sobre esses projetos, né? E muitas vezes essa participação é muito bem-vinda, porque nós conseguimos ter um entendimento real da demanda da indústria, tá? E sempre, né, olhando com todo cuidado para a questão do sigilo, né, e da própria confidencialidade. Mas até nesse sentido, a Inova nos orienta em todos os caminhos, né? Desde aquela publicação em resumo, né, num congresso, se deve ser feita, se não deve, que forma, né, de divulgar esses resultados, né? A proteção numa defesa de tese. Então, acho que isso é muito, muito importante, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né, esse desenvolvimento temporal, né, de tecnologias associadas com o mesmo objetivo, né? O primeiro depósito lá de 2012, o último do ano passado. Então, para mostrar, né, que muitas vezes a pesquisa também não é linear, as contribuições podem ser feitas e colocadas, né, de forma gradativa, né, compondo adições, enfim. Para isso a gente tem toda a ajuda da Inova, tá? Então, principalmente, né, para os alunos que nos assistem. Tudo começa na comunicação de invenção, como a Raquel falou. Na comunicação de invenção, nós vamos trazer, né, todos os nossos resultados da forma mais detalhada possível, né, na forma de um relatório científico, né, de relatórios complementares, de teses, né, ou dissertações. Então, tudo começa por aí. É o primeiro passo para que a gente tenha comunicação de invenção, né? E eu vou trazer, eu tinha conversado até com a Vanessa sobre isso, que eu gostaria de trazer, até por estar falando né, principalmente para os alunos, trazendo a visão dos docentes, né, eu queria trazer uma contribuição que eu acho que vale muito a pena e é muito inspiradora, né, do ponto de vista de uma startup atual que começou, então, com o desenvolvimento, né, de uma tese de doutorado dentro do laboratório de olhos, tá? Eu estou falando aqui da tese de doutorado da Valéria, né? A Valéria trabalhou com nanopartículas de base lipídica para aplicação em alimentos. Nós tivemos uma parceria muito importante com a Faculdade de Engenharia Química, né? Com a professora Maria Helena. E a partir do desenvolvimento, então, do trabalho da Valéria, né, antes da defesa mesmo, a Valéria já fez o depósito da tecnologia, né, tivemos toda a proteção. Né, a própria equipe do laboratório que eu estou apresentando, né, nossa equipe Hartmanns, né, que participou do desafio Unicamp 2018, né, para quem não conhece, o desafio Unicamp, ele considera diferentes tecnologias da Unicamp, depositadas via de regra no ano anterior ao ano do desafio, e que podem ser exploradas e transformadas em modelos de negócio. Tá? Então, a própria que eu apresento a equipe Hartmanns, né? São alunos de graduação e agora a maioria de pós-graduação, né? A Camila, a Maiane, a Júlia, a Valéria, que foi a inventora, e o Gabriel, né? E a equipe Hartmanns optou por trabalhar com a própria tecnologia da Valéria desenvolvida, né? A tecnologia de nanopartículas. Foram para o desafio Unicamp, foram finalistas no desafio Unicamp. A equipe Hartmanns se transformou na Cognita, né, uma startup, que fez o licenciamento da tecnologia, né, da própria autora no ano passado, né? Então foi uma história muito interessante, né, do ponto de vista de empreendedorismo para os alunos, né? Então hoje nós temos recém-graduados, recém-doutores, né? E alguns alunos ainda, né, a Maiane e a Camila ainda estão terminando o doutorado, que estão nesse contexto, tá? Trabalharam com PIP,
Já estamos, já tá estamos chegando, finalizando, né? está Okay, chegando, obrigada. já estou terminando, né? A partir disso, conseguiram e colocaram um PIP FAPESP, né? A fase 1, estão indo para a fase 2, tá? Eu coloquei aqui, né, uma timeline da Cognita, tá? Começando ali no desafio em 2018, agora na fase já de PIP2 da FAPESP, né? Eu acho que é um exemplo super interessante para os alunos, né? Como a academia consegue interagir com a indústria, como os ganhos de inovação estão muito relacionados à área acadêmica, tá? Então, eu deixo aqui meu e-mail, né? Lembrando que a inovação né? Eu acho que do ponto de vista da academia, do ponto de vista dos alunos, ainda é difícil, né? Mas é muito gratificante. O mais importante é que nós temos todos os caminhos, né? Então, eu agradeço a Inova, parabenizo, né, pela iniciativa e agradeço meus alunos, né, toda essa equipe da Cognita aí, né? Tá bom? Muito Obrigada, obrigada. professora. Muito Vanessa. obrigada. Eu quero comentar com o pessoal que chegou agora que a gente teve 2 palestras, a da Raquel, que é a diretora de propriedade intelectual da Inova, a professora Ana Badan, da Faculdade de Engenharia de Alimentos. A gente agradece vocês que estão comentando pelo chat, certo? Só fiquem atentos que vocês estão mandando para os painelistas, né? Não estão mandando para todo mundo. Se vocês quiserem mandar para todos, podem compartilhar com todos, certo? O próximo palestrante é o professor Newton Frateschi, diretor executivo da Inova, que vai falar um pouco mais sobre a colaboração universidade e empresa. Seja bem-vindo, professor. Oi, professor Newton? Oi, estou aqui. Oi, bom dia. Tá ok. A minha tela. Só um minuto. Vamos lá. Eu vou aproveitar, inclusive, enquanto você começa a compartilhar, falar, professora Ana, tem uma pergunta no Questions and Answers, se você quiser responder digitando para a aluna a respeito de mestrado, doutorado na área de óleos, tá? Pode responder para as pessoas ali no Questions and Answers. A gente vai fazer uma série de respostas por ali também para enxugar um pouco o tempo. Obrigada, tá bom. Obrigada, Vanessa. Alô? Oi. Posso começar? Pode seguir. Sim, a gente está vendo sua apresentação. Tá bom. Bom, gente, bom dia. Obrigado por estarem aqui assistindo a gente. Eu acho que essa é uma iniciativa muito, muito legal. Eu quero agradecer aqui a equipe da Inova por colocar isso aqui, organizar esse evento. E já as 2 primeiras palestras foram fantásticas. Eu vou fazer um apanhado mais geral da cooperação universidade e empresa. E eu acho que tem algumas coisas que tanto a Raquel falou, como a professora Ana também comentou, que vai encaixar bem com o que eu tenho para falar e acabar essa parte que é mais ligada com a universidade. Eu acho que está sendo bastante instrutivo e eu vou tentar falar um pouco mais da forma geral e de como que a gente interage, tá bom? Antes, eu acho que é interessante, por algum motivo, ele não está deixando eu passar para a próxima tela. Já sei, desculpa. Quem sou eu? Eu acho que isso aqui é bom para as pessoas saberem um pouco, acho que me apresentar um pouquinho. Eu, na verdade, eu entrei em engenharia, na verdade, na Unicamp, mas acabei indo para física, fui formado no bacharel e mestre em física. Depois eu resolvi voltar para engenharia, fui fazer mestrado e PhD em engenharia elétrica na University of Southern California, né? E a área de atuação minha é na área de optoeletrônica, microeletrônica e fotônica integrada. São coisas muito ligadas com telecomunicações e processamento de sinais ópticos, né? Eu sou professor no IFGW, Instituto de Física da Unicamp, e como gestor eu fui diretor do Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologia, que tem a ver com essa minha área, né, de trabalho. E eu fui vice-diretor e depois diretor do Instituto de Física também, né? E aí a pergunta que vem é, e daí, mas por que eu estou fazendo aqui neste webinar? É porque também eu tive uma experiência, assim, por um bom tempo, trabalhando numa startup na área de alta tecnologia nos Estados Unidos, né, trabalhando justamente com componentes para telecomunicações, essa no começo dos anos 2000, e
até recebi um prêmio de empregado do mês uma vez, que me deu direito a um jantar em qualquer restaurante que eu escolhesse na cidade, que é uma coisa muito boa. Isso aqui era a gente trabalhando lá o pessoal da Sala Limpa, né? A gente trabalhava junto. E esse é o grupo de PhDs que trabalhavam comigo. Esse sou eu aqui no meio, há uns 20 anos atrás. Tá bom? Então, com essa ideia, isso aconteceu tudo antes da gestão. Então, eu sempre tive ligado com essa interação de empresas, com startups, sempre gostei muito disso junto com a academia. Então, acho que é por isso que, eventualmente, eu sempre tracei meu caminho, interação com a Inova, sempre vendo as ações da Inova nesse sentido, trabalhando junto com eles, que eu acabei me tornando diretor executivo da Inova. Então, esse sou eu. Muito bem. Como é que é a interação da universidade com a empresa, de forma geral? Eu gosto muito desse gráfico aqui no meio, que tem esse triângulo, essa coisa que parece um sino, e ele começa assim em maior volume e talvez menor densidade do que está sendo transferido na parte de baixo, até bastante densidade e menor volume lá em cima. E uma das maneiras que a universidade interage com a empresa é através do fluxo dos alunos que a gente forma, dos talentos que a gente forma. Ou às vezes até mesmo de funcionários que acabam se formando ou aprenderam muita coisa aqui, ou professores que vão para a academia. Então, mas o principal são os alunos em números. Há uma maneira também de fazer contatos informais, né, nessas redes profissionais. Então, é o que a gente está fazendo aqui. Colocando pessoas da indústria, pessoas da área de empreendedorismo, pessoas da área de inovação e pessoas da academia, todos juntos, né? Então, aqui a gente começa a ver exemplos de o que fazer para fazer essa transferência, né? Isso não é uma coisa que é válida num país ou no outro. Isso é comum em todos os países, né? Outra coisa é fazer conferências, trabalhar exposições nas áreas assim, muito específicas, assim, em algumas áreas, copublicações. A mobilidade de pesquisadores, isso é muito importante, quer dizer, pesquisadores que vão tanto da academia para a indústria como vice-versa, né? Depois, mais para cima, mais específico, aí você começa a ter, né? Quando você tem um corpo de tecnologias, know-how, ou seja, coisas que são do conhecimento da universidade, você começa estabelecendo contratos de pesquisa. A gente ouviu o professor Ana Badan dizendo que a inovação começa nesses contratos de pesquisa, portanto, está aqui, né? A partir daí, desenvolvimento de novas tecnologias, o licenciamento. Muitas vezes a escolha não é licenciar uma tecnologia para alguém, e sim, isso quando acontece que o TRL é mais baixo da tecnologia, ou é muito disruptiva, ou que você vê uma grande oportunidade, é preferível você criar uma empresa para fazer aquilo. E hoje, com a política de inovação, isso é bastante permitido e bastante fácil. Não vou entrar nos detalhes quanto a isso, mas se tiverem dúvida, depois pode entrar em contato. E, por fim, aquela coisa de laboratórios em conjunto, que são poucos, mas que têm uma força muito grande em fazer o desenvolvimento conjunto com a empresa, né? Bom, a Inova ela está na frente disso. Ela começou mesmo antes da primeira lei da inovação, e o que eu acho que é principal da Inova nessa missão, que é de identificar oportunidades e promover atividades de estímulo à inovação e ao empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado. Aqui tem um corolário, quer dizer, para mim, o desenvolvimento socioeconômico sustentado só ocorre quando ele é com base no conhecimento. Quando ele é com base de outras coisas, ele não vai ser sustentado. Bom, e para isso, eu acho que a criação da Inova tem uma coisa fundamental. Ela está sob 4 eixos que são completamente de igual importância e que só tem importância quando trabalham juntos, que é a área de proteção de propriedade intelectual. Tem que entender isso muito bem. Só que a propriedade intelectual sozinha, basicamente, ela serve para preencher um portfólio, entendeu? Encher uma biblioteca, mas ela sozinha, sem parceria, sem projetos cooperativos que podem levar até mais proteção, até mais propriedade intelectual, necessidade de propriedade intelectual, mas sem as parcerias isso não sai desse mundo parnasiano da própria proteção. Então, você tem que ter a cooperação. E a cooperação, muitas vezes, você tem que ter um ambiente onde você coloca junto a academia, empresas e empresas que estão se formando, como se fosse um berçário, que é a área de empreendedorismo, e o nosso Parque Científico e Tecnológico, o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, que é gerido pela Unicamp, e que dentro dele nós temos a incubadora.
né? E o quarto eixo, que permeia todos esses, é de relações institucionais e comunicação. Isso aqui, porque nós falamos uma língua bilíngue. Assim, essa comunicação envolve duas línguas. Uma língua da academia e a língua de fora da academia. E como é que você mexe com esses dois mundos? E mais, essa cultura que a gente estava falando, a professora Ana Abadan estava falando muito claramente, a Raquel também, tem uma cultura que tem que estar dentro da academia para as pessoas verem, entenderem como é que isso é feito. Por exemplo, ficou muito claro, né? Olha, não tenta você descobrir o que tem que fazer, se você acha que tem que fazer uma patente, não tem que fazer uma patente, como fazer a patente. Entre em contato com quem faz isso. Esse conhecimento não é um conhecimento que é óbvio. Entende? Então, nós temos um trabalho árduo de fazer isso. E de promover a mudança da cultura também externamente. Muitas vezes as pessoas ainda hoje falam no Brasil a universidade não conversa com a empresa. Não é verdade. Conversa muito. Vocês estão vendo aqui os resultados. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, conversa. Então, nos dois lados nós temos esse trabalho árduo. Então, isso é feito através dessas relações institucionais e comunicação, de tal forma que todas as ações ficam claras, inclusive promovendo ações, eventos como esse que a gente está vendo aqui, que permitem esse tipo de mudança de cultura. O desafio Unicamp, que foi citado aqui várias vezes, é um exemplo disso. Tá bom? Bom, uma das coisas mais recentes que eu acho que nos dá um certo alicerce sobre o que a gente está falando aqui é a questão da política de inovação. E isso é fundamental, isso decorre do decreto do governo em 2017, do governo do Estado, depois do decreto federal em 2018. Nós conseguimos aprovar nossa política de inovação. Eu já fiz uma palestra sobre isso num webinar recente, mas vocês podem procurar no YouTube, mas o que eu acho que é mais importante de falar diferente é isso aqui. Ó. Nós tínhamos muito uma política focada em patentear os resultados dos projetos executados na Unicamp. Então, era a cultura do patenteamento. Agora, nós olhamos uma visão mais abrangente. A patente é um dos meios, é uma ferramenta, como falou Raquel, e não um fim. Ou seja, é um novo olhar para ambientes promotores de inovação. E a inovação não fica só no mundo da ideia ou no mundo da proteção. A inovação realmente tem que transformar o mundo. Ela tem que ser criada como um produto ou serviço, tem que estar lá no mercado. Então, outra coisa, ela institucionaliza os parques tecnológicos e incubadoras. Ele agiliza os processos internos para facilitar a relação universidade e empresa. Propõe estímulos aos docentes para inovar, né, e pesquisadores para inovar. Regulamenta atividades antes feitas sem amparo legal. E estimula as condições de negociação com empresas, promovendo mais segurança jurídica. E em tudo isso, ajuda nos licenciamentos, na criação de spin-offs, no amparo ao pesquisador que quer trabalhar com inovação. Ou seja, isso é o que a nossa política está aí, está aprovada pelo Conselho Universitário. A regulamentação está saindo em várias partes dela, conforme até o final desse semestre, nós acreditamos que vai estar inteirinha regulamentada. Tá bom? Bom, eu acho que é importante também comentar que a Raquel falou sobre isso, eu vou falar de forma geral, mas a ideia de tudo partir da comunicação de invenção talvez é um pouco limitada. E esse aqui eu vou usar um slide que é da Raquel, de fato, estão essas três curvas, uma curva azul, outra roxa, outra verde abacate aqui. Note que todas elas estão correlacionadas, e essas entradas a gente divide meio na nossa mente, uma coisa meio platônica, mas no fundo elas estão juntas, né? E o que são essas curvas? Aqui tem uma área que está em azul aqui em cima, que nós já temos, que é a comunicação de invenção, vocês já viram, a Raquel falou, onde você vai trazer algo que você acredita que deve ser comunicado como invenção a partir dessa cultura que a gente tem, de você entender, ou de tentar entender, ou de questionar a própria Inova. O que eu faço com isso que eu estou fazendo agora, né? No meu trabalho? O outro é a comunicação de projetos que a gente implantou o ano passado, que funciona muito bem. Você começa a conversar com uma empresa, a Inova dá todo o suporte para você preparar aquela pastinha de documentos para entrar no encaminhamento do processo digital da universidade, essa área verde. E nós estamos criando uma outra, que é uma comunicação de spin-off. Às vezes a pessoa, olha, não é bem uma invenção que eu tenho, ou ele acha que não tem, ou não é bem uma empresa que eu estou falando. Na verdade, eu estou querendo criar uma empresa e ele não sabe onde entrar. Em todos esses casos, muitas vezes a pessoa entra no roxo, mas na verdade ela tem uma invenção para comunicar em azul. Às vezes ela entra na comunicação de invenção e na verdade ela tinha uma parceria para falar. E vice-versa, ou seja, todas as combinações são possíveis. Então, a gente quer criar um canal. Isso tudo só funciona quando eu disse que aqueles eixos todos estão trabalhando de forma sinergética mesmo. E não qualquer um desses que você bloquear nessa linha, nesse ciclo, nesse fluxo, você bloqueia o processo de inovação.
né? Então, se você ficar só no empreendedorismo, você bloqueia os outros dois. Se você ficar só em propriedade intelectual, você bloqueia os outros dois. E só nas parcerias você bloqueia os outros dois, porque tudo tem que estar junto. Ou as suas parcerias não vão render o que você imaginava, né? E hoje a análise da tecnologia ela é integrada, simultânea e cíclica, conforme está mostrando esse gráfico aqui, né? Você vai olhar o TRL, o mercado, os spin-offs, quem são os empreendedores, o licenciamento, perfil tecnológico, a internacionalização, a estratégia de patenteamento, tudo isso dentro desse fluxo, tá certo? E daí, na área de PI, você vai fazer análise de patenteabilidade, na área de parcerias, se você vai olhar análise de mercado, parceiros, negociação, licenciamento, está sendo de forma bastante reduzida, né? E na área de spin-offs, você vai análise de modelo de negócio e empreendedorismo. Eu hoje vejo uma pessoa, às vezes um professor, que está com uma comunicação de invenção, se ele tiver que fazer um canvas, tentar pensar no modelo de negócio, certamente ele vai mudar a patente dele. Então, é muito importante ter todos esses caras aqui juntos, né? Por fim, as saídas. Que saídas que a gente espera do lado de PI? Na verdade, é o resultado de tudo, né? Novas tecnologias, então patente no Brasil, você pode ter PCTs, marcas, cultivar, patente internacional e uma estratégia de distribuição, tá? No caso de política de software. Do ponto de vista de comunicações e projetos, convênio de pesquisa e desenvolvimento, licenças e parcerias. E na área de empreendedorismo, pré-incubação, apoio para a PIP, conexão com empresas filhas da Unicamp, consultoria de PI, consultoria jurídica e consultoria de mercado, né, e negócios, certo? Então, eu acho que aqui fica bastante claro. E os resultados esperados é um portfólio de PI robusto, um avanço na tecnologia, um avanço no conhecimento, você ter mais royalties, retorno de investimento para ID, ensino e aumento da interação da universidade e empresa, e, por fim, geração de empregos, produtos, processos e, eventualmente, inclusive, com nossa nova política de inovação, que pode ter participação no capital social dessas empresas e pode trazer também retorno para a universidade. Tá bom? Então, isso de forma bastante geral que a gente vê como a universidade pode conversar e fomentar o desenvolvimento socioeconômico ao seu redor. Tá bom? Bom, lembrando que a nossa missão é ampliar o impacto do ensino, pesquisa e extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentável. Muito bem, alguns resultados, possibilidade de interação, né, que a gente tem, são projetos de P&D, licenciamentos, empresas filhas e parque científico e tecnológico da Unicamp. Eu vou falar e tentando focar mais na área de alimentos, tá bom? De forma geral, nós tivemos 2019, 53 contratos de pesquisa e desenvolvimento com a Unicamp, empresas da Unicamp, no valor de quase 103 milhões e meio, né, no ano passado. É um número realmente, nos últimos 3 anos, a gente tem tido mais de 100 milhões. Tá? Então, com toda a crise, com tudo que a gente está falando, isso está ocorrendo. Tá? Na FEA, a gente chama atenção, porque tivemos 2 contratos nesses 2 anos, né? E a gente tem muito mais prestação de serviço, né? E a gente ouviu a professora Ana Abadan dizendo que os contratos de pesquisa são onde surge mais inovação. Mas a gente vê que o desempenho da FEA é muito bom já. Então, eu acho que é importante a gente olhar isso, né? Como as prestações de serviço, como é que a gente pode ajudar mais, e a Nova quer entrar nisso, né? Como é que a gente pode ajudar a ficar até melhor e muitas vezes até identificar como transformar e como identificar que muitas vezes essas prestações de serviço, na verdade, elas podem ser utilizadas ainda melhor como um projeto de pesquisa que, inclusive, pode trazer e atrair mais recursos e investimentos que podem resultar em mais tecnologia, em mais propriedade intelectual, e eventualmente em mais negócios e mais empresas, ou seja, resultados ainda mais contundentes. Tá bom? Comunicação de projeto, P&D, está ali. Então, eu convido a vocês, tem algum projeto, está conversando com uma empresa, entra naquela parte, a Raquel já combinou, entra com essa parte no site nosso da Inova. Tá bom? Os licenciamentos que a gente tem, né, 19 contratos de licença de propriedade intelectual são ativos com a FEA, isso já foi dito, ou seja, é um resultado bastante bom. Então, a gente nota que a FEA realmente é as nossas estrelas aqui. Não é? Uma parceria que eu gostaria de mencionar aqui é a Cargill, né? Que é da professora Ireni e do Dr. Renato Grimaldi, pesquisadores. Né? O que eu queria chamar a atenção aqui é porque muitas vezes as pessoas querem ver um impacto de uma forma um pouco direta, e isso me lembra mais ou menos também como quando eu tinha que explicar, sei lá, para minha família o que eu fazia na universidade. É parecido, porque a pessoa chega e diz assim, ela está esperando aparecer, vai lá no supermercado, que vai aparecer um alimento com a marca Unicamp, com a marca Inova.
Não vai acontecer. Pode até acontecer, né? Mas, de fato, eu não vou discutir esse gráfico todo aqui, mas, em geral, os TRLs da universidade são um pouco mais baixos, o desenvolvimento acaba sendo para empresas que vão trabalhar empresa com empresa, né? São raros os casos que você corta essa quina direto e que você vai da universidade para o consumidor, não é? Fora as áreas mais de assistência, isso é mais difícil. Então, o impacto está lá, o impacto está na indústria de alimentos. Só que, às vezes, a gente está mais no alicerce, não na parte final, entendeu? Então, é importante lembrar isso, quando a gente quer mensurar esse tipo de coisa. Tá bom? Assim, indo já mais para o final, eu acho que é importante falar das empresas filhas da Unicamp, porque isso aqui já é um resultado da própria natureza, do próprio DNA da Unicamp, né? Que é essas empresas que são ligadas à universidade. Essas empresas, como é que elas são ligadas? São de ex-alunos, 95% delas são ex-alunos, há um grupo de 3% que são empresas que foram incubadas e que não eram de ex-alunos da Unicamp, e 2% de ex-professores. Quer dizer, a gente tem esse viés bastante, como é que se diz, empreendedor. Aqui estão as empresas, hoje a gente tem 717 empresas ativas, gerando 31 mil empregos e 8 bilhões de reais quase por ano. E outra coisa, vou falar só um passando, quase que 60% dessas empresas estão na região metropolitana de Campinas, sendo 59% em Campinas. Então, você mostra o poder da universidade sobre toda aquela interação que eu falo desde o começo, a importância que ela tem em criar esse ecossistema, não é? É importante citar aqui que também nós temos 42 spin-offs, tal como eu falei lá, né? Dessas aqui, 42 são spin-offs que saíram de tecnologia da universidade, tá bom? Bom, áreas de atuação são várias, eu vou destacar aqui que nós temos dessas empresas filhas 44 na área de alimentos e bebidas. Vocês viram o impacto disso, né? Do ponto de vista da unidade onde vieram os sócios fundadores, olha só, a FEA está aqui com 5,81% das empresas filhas são de ex-alunos da FEA. Então, vocês notam que esse DNA está muito forte lá. Só para avisar, passando para avisar que a gente está estourado no tempo. E assim, se puder. Não, eu estou na última parte, tá bom. Desculpa, eu falei 42 spin-offs, são 44 spin-offs, estão elas aqui. Uma delas nós vamos ouvir daqui a pouco, né, do Eduardo Aledo, tá certo? Bom, tá aqui a área de alimento, as que a gente coloca. Bom, o Parque Científico e Tecnológico que é o local para onde a gente pode começar com as empresas e ajudá-las, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 440 empregos diretos no nosso Parque Científico e Tecnológico, são mais de 290 postos de trabalho na área de P&D. Só no ano passado foi 11 milhões dos convênios de pesquisa e desenvolvimento com a universidade. Então, o parque é realmente forte, né? E a incubadora está lá. Eu queria convidar vocês para conhecer, entrar no nosso novo site do parque, para ver também maneiras em que você pode estar ali no parque, muito próximo da Faculdade de Engenharia de Alimentos, né? Muito próximo dos laboratórios, e desenvolver seus produtos, desenvolver suas novas ideias, desenvolver novas criações dentro da própria universidade. E, inclusive, tendo uma interação direta, inclusive através de contratação, né, recrutamento de alunos, né, e parcerias com os professores e pesquisadores. Tá bom? Então, era isso. Muito obrigado. Desculpe se eu passei um pouco do tempo. Eu estava com o meu reloginho aqui, ele apitou agora, mas talvez... Que ótimo. O meu foi mais rápido. Tá bom. O tempo foi relativo. Eu entendo. Tá bom, gente. Muito obrigado. Obrigada, professor Newton. Nós vamos agora para a parte de perguntas e respostas. Grande parte das perguntas e respostas já foram respondidas. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena o professor Newton comentar um pouco antes da gente ir para a apresentação do Eduardo Aledo. Professor Newton, chegou uma pergunta falando, a Inova é responsável, a pergunta é do Andy Ortiz, que a Inova é responsável pela tramitação, administração dos acordos de parceria e licenciamento da Unicamp. E se, na sua visão, é interessante ter esse tipo de centralização na Inova, ou se isso, de alguma forma, desvia o objetivo do setor. Eu não entendi bem essa segunda parte, mas assim, eu acho que vale a pena comentar sobre a centralização na Inova, né? Você pode comentar a centralização parece uma coisa ruim, mas não é isso, não. O problema é o seguinte... O professor,
ele está ali para fazer o seu desenvolvimento, ele pode até ter um viés de empreendedor, ele pode conversar com a empresa, mas na hora de você fazer esta parceria, não é? O que acontecia? A pessoa baixa uma minuta do contrato na internet, ia na Funcamp e não sabia onde era. Hoje, você tem uma ajuda, você tem um apoio. Quer dizer, o professor, em vez de ficar gastando tempo com essas coisas, ele vai falar com quem tem expertise de fazer isso. Entendeu? E a maneira que a gente está fazendo hoje, com um processo completamente digital, hoje demora. A nossa resposta ali, basicamente, são 2 meses para o projeto ser comunicado e está sendo fechado. E, em geral, hoje, a maior parte do tempo demora no jurídico das empresas. Porque enquanto o professor está achando que ele pode conversar direto com a empresa tem um suporte inteiro jurídico para fazer aqueles contratos. Então, a melhor maneira de você ter esses contratos bem feitos que protegem o professor, protegem a instituição, que eu acho que é muito importante, é ter um sistema bastante bem feito, padronizado e que tenha uma assessoria de pessoas que são especialistas. Então, eu não tenho a menor dúvida que uma das melhores coisas que a gente está fazendo hoje é isso, de garantir que esse tipo de parceria ele é feito num local. E isso, hoje, é determinado, inclusive, por lei. O núcleo de inovação tecnológica, você deve comunicar quando você tem alguma parceria, porque é ele o responsável, é ele outorgado a fazer esse tipo de coisa. Para que é isso? Para evitar contratos. O que a gente tinha aqui há muitos anos levava a inseguranças jurídicas tremendas. E às vezes é para o bem, às vezes para o mal, você está entendendo? O professor não pode, vai lá e faz um contrato de boca com uma empresa, de gaveta. Não. Hoje existem formas muito melhores de fazer isso. Então a gente acredita fortemente que isso é uma das grandes coisas que a gente consegue na contribuição. Tá bom? Ok. Professor Newton, a gente não vai ter muito tempo para as perguntas, mas tem uma que veio pelo chat. Aliás, gente, não façam perguntas pelo chat lá na segunda etapa de perguntas e respostas, tá? Mas é uma pergunta, qual a melhor forma de uma empresa começar uma conversa com a Unicamp para identificar oportunidades conjuntas de trabalho colaborativo? Acho que vale falar do formulário que a gente lançou para comunicação, para requisição das empresas, né? Aquele formulário que a gente lançou no contexto do convite. Isso. A gente quer criar essa forma, que é uma coisa que a gente chama de one-stop shop. Quer dizer, primeiro você pensa em Inova. Você entrar na Inova, você vai conexão com empresas. Entra no site da Inova, você vai estar lá, conexões com empresas. Ali dentro você fala o que é. Olha, eu gostaria de parceria nisso. Eu tenho uma empresa, eu não tenho uma empresa, eu quero formar uma empresa. Ali você vai dizer, olha, eu tenho uma tecnologia, você vai poder anexar arquivos para dizer, olha, só vou conversar mesmo se eu tiver um contrato de como é que chama? De sigilo. Ou seja, tem esse caminho. Inclusive, nesse caminho, recentemente, a gente adaptou esse tipo de canal para o lançamento de ações que estão ligadas ao Covid-19, que a gente está utilizando para ir junto da força-tarefa da universidade. Então, essa é a melhor maneira. Entra ali. Se você não tem muita ideia do que fazer, entra naquele canal, está lá, Inova. Depois a gente passa aqui o link direitinho, a gente passa aqui no chat, o link para você entrar lá. É um formulário muito simples. A partir daquilo, nós vamos olhar e pensar qual que é a melhor maneira para a gente começar essa conversa, tá bom? Vamos para uma última pergunta aqui, que é a pergunta do Ricardo Pinto. Ele está perguntando qual a fonte de receita da Inova. Se é por royalties, participação acionária, como é que a gente financia nossas atividades? Hoje, nós ainda não temos regulamentado essa questão de participação acionária, isso é mais para frente. Então, hoje, a Inova, ela presta um serviço, porque ela é responsável para cuidar de todo o portfólio da universidade, primeiro, e essas áreas de inovação. Então, como qualquer unidade, qualquer órgão da universidade, a parte do nosso financiamento é da universidade. Agora, nós trazemos também recursos, né? Ao contrário de muitos órgãos que, em geral, só têm um custo, nós trazemos recursos. Através do quê? Através de parte dos royalties. Se você olhar na política de inovação, 1/3 dos royalties vão para o inversor, 1/3 eles vão para a unidade do inventor e 1/3 vai para a Inova. Aonde mais? Nosso parque científico e tecnológico, com todos os serviços que a gente coloca, inclusive para prover aquele espaço, também é um local onde a gente coloca as pessoas ali e esses recursos são utilizados pela Inova. Então, basicamente, são esses 3. Parte do governo, parte da Unicamp, do orçamento, parte dos royalties, parte do nosso parque científico e tecnológico e parte nós temos também muitos apoios com agências de fomento. Por exemplo, a FAPESP, nós somos um NIT, que é um NIT considerado dos NITs especiais, vamos dizer assim, da FAPESP, e a gente recebe um aporte para cuidar de propriedade intelectual dos projetos com a FAPESP.
E já tivemos e temos parcerias com o FINEP, com o CNPq e assim por diante. Outras agências de fomento também são coisas que a gente usa. Por fim, patrocínios. Há vários patrocínios e investimentos de empresas diretamente nas ações de empreendedorismo que a gente tem. Espero que eu tenha sido Obrigada, completo. professor Newton. Gente, eu vou ter que... Para os painelistas, eu quero pedir a gentileza de vocês abrirem as câmeras para a gente fazer uma foto oficial aqui desse webinar antes que a gente vá para a palestra do Eduardo. Eu sei que a gente está um pouquinho atrasado, mas professora Ana, Raquel está por aí também. Raquel, acho que não está por aí. Não, está por aí? Legal, ótimo. Obrigada, Raquel. A gente com filho em casa está assim. Então, um X para a nossa foto oficial. Obrigada pelas participações. Deu certo, Kátia? Certinho? Sim. Ótimo, ok. Então, vamos para o nosso próximo convidado, agora na conversa com o setor empresarial. Muito obrigada, Eduardo. Eduardo Aledo é cofundador da Rubian. Aliás, Eduardo, Rubian ou Rubian? Toda vez... Tanto faz. Tanto faz? Não, a gente tem que normatizar isso. Tanto faz. Acho que Rubian é uma correta. Tá ótimo, obrigada. Então a gente vai fazer, Rubian. Seja bem-vindo, Eduardo. Estou começando a compartilhar a tela aqui, já está aparecendo? Tá sim, tá aparecendo. Ok. Isso, ótimo. Tá legal. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com esse grupo, com os alunos, com outras pessoas também, empresas. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu gostaria de compartilhar a nossa experiência. A Rubian praticamente está no sangue, DNA, está na alma da Unicamp. É realmente um caso muito, muito interessante. Bom, nós somos 4 sócios. 3 deles são ex-Unicamp, eu não sou Unicamp, mas me integrei junto com a universidade logo após que eu me aposentei, vim para Campinas e realmente estava realmente sonhando em trabalhar com empreendedorismo e me juntei com esse grupo que na época foi da Desafio Unicamp, eu vou contar mais um pouco sobre isso. E temos também mais 3 pesquisadores e colaboradores, tá? Nós somos incubados pela Inova, também temos uma conexão com o pessoal da Exalc de Piracicaba, já ganhamos 4 prêmios, um da Câmara Brasil-Alemanha, outra da OneSkin Technology nos Estados Unidos, e 2 vezes a 100 Open, como uma das tops de biotecnologia do Brasil, tá? Temos suporte da FAPESP, já estamos no 3º PIP, indo para o 4º, também tivemos mentoria da Sebrae e da IPEX Brasil. Tá? Bom, tudo começou em 2014, com um grupo de alunos graduando que participou do Desafio Unicamp, e eu fui na época chamado para ser mentor empresarial, porque a minha carreira sempre foi na indústria, eu trabalhei em pesquisa e desenvolvimento na Johnson & Johnson por 36 anos, então, logo após a aposentadoria, eu optei por ir para a parte de empreendedorismo e foi realmente uma sorte muito grande entrar com esse ecossistema aqui da Unicamp. E aqui tem uma foto de 2014, o grupo ficou como finalista. A patente que eles escolheram na época foi a patente do extrato do urucum e foi realmente uma experiência muito legal. E aquilo praticamente despertou realmente que havia uma oportunidade da tecnologia, dos alunos com a vontade deles de empreender. Tá? E aí participamos na seleção de incubação e fomos escolhidos para ser incubados dentro da Unicamp. Fizemos a incubação em 3 anos, 2015 a 2018, nos formamos, né? E foi muito legal, realmente o conteúdo do processo de incubação, com muitas experiências, bastante exposição, bastante mentoria, e foi realmente um processo de aprendizado muito legal, principalmente para os alunos que estavam ainda terminando a graduação e estavam entrando num novo ambiente, que é o ambiente do empreendedorismo. E eu acho que foi realmente uma validade enorme, tá? Essa experiência de incubação. E aí começou o processo de licenciamento de tecnologias. A mesma patente que foi escolhida na época para o Desafio Unicamp, nós
Tivemos interesse na patente e pedimos realmente um processo de licenciamento e conseguimos. E a patente era uma patente de processo, né? Em que a gente tem uma tecnologia por trás, mas na realidade essa patente é uma pedra bruta que precisa ser lapidada até chegar no consumidor final. E eu vou contar a história realmente do desenvolvimento disso, né? Aí tivemos um segundo licenciamento, que foi do processo de obtenção de extratos do maracujá, que estava sendo desenvolvido pelo professor Julian com a Juliane Ganó, dentro do LAPEA, e achamos bastante interessante esse processo, o conceito de extração sequencial, ou seja, a tecnologia permite fazer extrações de produtos distintos. Isso dá uma versatilidade muito grande de se poder desenhar produtos com diferentes benefícios para o mercado, tá? E aí veio mais uma patente que nós licenciamos, que é a patente da jabuticaba, que estava sendo desenvolvido pelo DEPAM, professor Mário Maróchica, junto com a professora Valéria, do Instituto de Biologia, e também outros pesquisadores, que aí, nesse caso, era uma patente já diferente, já era uma patente mostrando que alguns bioativos traziam alguns benefícios, não estava relacionado ao processo de obtenção. E, na realidade, hoje a gente está explorando, também desenvolvendo melhores processos de extração, mas tem uma carga de informações científicas bastante robusta com relação aos benefícios que esses bioativos realmente trazem para a saúde, tá? Então, essas foram os três licenciamentos que nós iniciamos, e aí começou uma relação muito forte junto com a Inova, junto com os laboratórios, junto com os professores. Entramos num processo de submissão para submissão da FAPESP. Como disse, a gente já está no 3º PIP e estamos indo já à aprovação no 4º PIP. E isso para a gente realmente é muito importante, porque é uma condição financeira muito boa, e também a FAPESP, ela participa do processo de desenvolvimento de empreendedorismo das startups, né? Aí começamos a pensar o que seria essa empresa. Essa empresa seria o que? Uma empresa de extratos. Ela vai tirar o extrato e vender no mercado, mas eu não posso chegar no cliente e falar assim, tem um extrato, vê aí para que serve. Tá? E aí foi interessante que a gente começou realmente a ver, ok, qual que é o nosso papel dentro desse escopo de mercado, né? Aí começamos a desenhar, temos que entender o mercado, quais são as demandas e necessidades, aí voltar para a universidade, ver quais são as matrizes vegetais que podem realmente oferecer alguns bioativos que tenham funcionalidade. Ok, depois, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que ter um processo de extração disso. A universidade também tem um bom conhecimento, legal. Isso dá uma boa relação. E tem o desenvolvimento do produto, que aí a gente tem que saber quais são os benefícios, quais os claims que a gente tem que fazer, a parte toxicológica, os testes in vitro, testes em humanos, tem a parte regulatória, analítica, ou seja, aí a gente conseguiu, nessa discussão, ver realmente, a empresa está começando a ficar maior em termos de escopo de expertise. E aí, não só isso, mas a gente tem que entender qual que é o propósito em termos de solução de problema, né? Isso foi um processo muito legal que a gente teve lá junto com o pessoal da FAPESP, tá? E entender realmente, qual é o problema? Como é que você vai atacar esse problema? O que você vai oferecer? E a gente partiu para quê? As pessoas estão procurando soluções seguras e eficazes para terem boas experiências na saúde e longevidade. Hoje, a gente está passando por problemas enormes que são derivados do estilo de vida, que é o estresse, uma nutrição ruim, o alto nível de industrialização dos produtos, não só na parte de alimentos, mas também na parte de cosméticos, né? E o excesso de consumismo, isso traz consequências enormes, como obesidade, diabetes, envelhecimento de rugas, câncer, problemas cardiovasculares. E como prevenir isso? De uma maneira geral, ir para os produtos naturais, menos químicos, balanceados, minimalistas, ou seja, que não sejam bastante industrializados, sejam convenientes, mas também que tenham transparência e sejam sustentáveis, tá? Ou seja, para ter um processo realmente de que a gente não vai sentir culpa por estar abusando da natureza, né? E com isso a gente montou um propósito, tá? Ok, nosso propósito vai ser uma empresa que vai oferecer produtos limpos, tá?
por design, não é simplesmente retirar um produto da natureza e jogar no mercado. E aí a gente faz uma seleção dos bioativos em função das matrizes, dos processos extrativos que são limpos, minimalistas, ou seja, não tem muitas etapas, não utilizam solventes que possam causar algum risco à saúde, e gerar também os nossos próprios dados de segurança e eficácia, porque muita coisa que está no mercado hoje, a empresa tira, usa um solvente e fala, isso foi comprovado por um estudo que foi feito em 1900 e tanto lá na China e não se sabe realmente exatamente a correlação direta de benefício disso. E trabalhar também com a otimização dos recursos naturais, que é a biorefinaria, o upcycling, então a economia circular, ou seja, vamos aproveitar o que a natureza nos dá sem desperdício. Tá? E começamos a ver isso aí junto com as oportunidades de resíduo industrial, tanto da indústria de sucos, tá? No caso do maracujá, e também da casca da jabuticaba. Tá? Para isso tudo, ninguém vai fazer nada sozinho, tem que ter parcerias. Tá? Temos, então, uma excelente parceria com a universidade, com os laboratórios da universidade, tem boas parcerias fora com os outros laboratórios e institutos, com a FAPESP temos excelente parceria, a gente está agora tentando ver alguma coisa que a Desenvolve São Paulo, e também com os mentores de empreendedorismo. Né? E aqui eu tenho até a felicidade de citar o meu amigo Paulo, da Foodtech Hub, que é o mais recente parceiro nessa jornada. Tá? Mas realmente a gente tem que ter parceiros nessa história, senão a gente não faz nada sozinho. Bom, agora vamos para os produtos. Né? A gente licenciou as patentes, a maioria delas ainda, como eu falei, uma pedra bruta. Tá? Daquele processo extrativo do urucum, a gente conseguiu pegar aquele óleo e testar in vitro e em vivo, e a gente conseguiu comprovar que existe realmente um benefício muito, muito claro na parte de redução de peso, na parte de intolerância à insulina e glicose, redução de triglicéridos e colesterol também, e proteção também da gordura no fígado. Ou seja, hoje um problema que está surgindo, não estou dizendo o problema de gordura por questões alcoólicas, né? Mas é muito mais vindo da obesidade. Tá? E aqui tem umas fotos que mostram muito bem, por exemplo, a diminuição aqui desses pontinhos brancos, que seriam realmente a gordura, para quase nada. Tá? E isso aí realmente é um resultado muito legal, que deu a oportunidade de gerar mais uma patente, que foi em cotitularidade da Rubio com a Unicamp. Tá? 50-50. Isso realmente foi um fato muito, muito interessante e importante para a empresa. O segundo produto, que é a Rejuvenate, ele é o extrato daquela patente lá do maracujá, que é uma obtenção do produto sequencial. Tá? Acho que aqui tem um conceito legal que a gente desconstrói, tá? Um bagaço, depois reconstrói. Ou seja, nós temos vários ativos, depois a gente faz uma emulsão, e com essa emulsão a gente coloca todos esses ativos de uma maneira balanceada. E a gente conseguiu comprovar os benefícios para anti-envelhecimento da pele facial, tá? Que é a formação de colágeno, na renovação celular, inibe a elastase e colagenase, que são o maior problema na parte de destruição do colágeno, não citotóxico, e a gente está com esse projeto no PIP2, em que a gente vai desenvolver também vários estudos que vai trazer mais comprovações, mais robustez para o produto. O outro produto, que é o Longevity, que é o extrato da jabuticaba, que já foi um trabalho muito interessante, desenvolvido pelo DEPAM, professor Mário Maroshka. Ele já realmente fez muita coisa e tem uma comprovação bastante robusta na parte de redução corporal, de peso, também na parte de tolerância à insulina e glicose, uma redução da hiperplasia da próstata, né? Inflamação, não é nada relacionado a câncer ainda, mas são inflamações, e modulação da microbiota intestinal. Tá? E também tem a questão da redução da gordura do fígado, ou seja, são problemas que hoje a nossa sociedade está passando, são coisas sérias, e acho que muito da solução vem realmente nos produtos que podem ser incorporados na rotina, tá? E não necessariamente ser um fármaco. E a gente está indo para um quarto produto que vem da plataforma do lúpulo,
Isso aqui não tem nenhuma relação assim de licenciamento com a universidade, mas a gente chegou que existe uma oportunidade. O lúpulo hoje ele é utilizado na cervejaria, mas existe a oportunidade de trabalhar com concentrados do lúpulo que vai melhorar muito o produto, vai melhorar muito o processo. Nós conseguimos listar 10 vantagens para o cervejeiro artesanal, tá? E interessante que o lúpulo também ele tem 3 fases distintas de produtos de bioativos, né? E depois que a gente entrar no comércio, no mercado cervejeiro, nós vamos entrar também na parte de nutracêuticos, na parte de cosméticos, e aí o céu é o limite realmente para essas matrizes, que são muito ricas. Para ter uma ideia aqui, nós temos aqui 3% de óleos essenciais, 30% de alfa-ácido, alfa-beta-ácido e polifenóis. Só que já tem 40% da massa do lúpulo que pode ser incorporado como bioativos para produtos, tá, no mercado. Temos aqui um go-to-market, que é um plano de lançamento. Infelizmente, devido à pandemia, tivemos que fazer um ajuste, tá? Mas estaríamos agora, nesse segundo semestre, entrando com alguma coisa no mercado. Então, agora, para 2021, a gente vai entrar com a jabuticaba, via mercado magistral, e também alguma coisa de lúpulo. E aí, em 2022, a gente vai fazendo o rollout desses produtos. Tem uma questão regulatória, né, sempre para atender isso aí. Não é só os resultados que a gente obtém de eficácia, mas tem que também mostrar a segurança desses produtos. Ou seja, tem um rollout aqui que já vai dar para trazer a gente uma posição no mercado, eu acho que bastante interessante. Aqui algumas dicas para quem está querendo entrar no empreendedorismo. É muito importante que a validação da sua proposta para resolver um problema versus a necessidade com o usuário realmente seja validada, tá? E depois no mercado validar esse produto para ver se ele aceita, que é o MVP. Mas na estratégia de precificação, entenda que tem que ter um alinhamento de valor e o cliente. Às vezes você chega no cliente e fala, não quero. Você tem que saber qual que é o cliente certo para aquela proposta de valor que você está oferecendo. E faça sempre uma engenharia reversa, tá, na questão econômica, ou seja, veja quanto que é vendido no mercado, tira os impostos e vê qual que é o custo target para você trabalhar. Tá? Isso é muito importante. Muita gente não se dá conta disso. Existe uma complexidade relatória da Anvisa, então veja qual vai ser o seu posicionamento, se vai ser nutracêutico, cosmético, alimento. Converse com parceiros da cadeia produtiva, porque às vezes eles querem ganhar dinheiro junto com você, não querem simplesmente mandar um produto e vender. O cliente não deseja produto e tecnologia, eles querem soluções. É o job to be done. Tá? O que você vai resolver para esse cliente? E considere continuamente as mega tendências de consumo e anseios sociais. A gente está numa experiência única, que é a questão da pandemia. Muito provavelmente os hábitos e rotinas serão realmente revistas. Então, eu acho que é muito interessante olhar esse aspecto. E não pense que você pode fazer tudo. Contrate especialistas ou consultores. Tá? Isso não vai deixar que você saia do foco do seu negócio principal. Então, são algumas dicas e agradeço a atenção. Quem precisar de contato, por favor, está aqui meu telefone, meu endereço. Tá? Deu tempo? Deu, foi ótimo. Obrigada, Eduardo. A gente já tem algumas perguntas no Questions and Answers. Se você sentir que dá, responde algumas ali pelo chat, certo? Tá. E caso não, depois a gente no final, depois que a gente conversar com o Paulo, a gente volta com algumas perguntas. Ok. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu gostaria agora de convidar o Paulo, do Food Tech Hub, Paulo Silveira, nosso parceiro, para comentar um pouquinho sobre as iniciativas do Food Tech Hub. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado. Está vendo aí? Sim. Tá. Quantos minutos eu tenho, Vanessa, com o aperto do tempo? Se você puder enxugar para 15, seria fantástico. Vou fazer em 10, eu acho que é importante o bate-papo, a pergunta, que eu acho que é interessante. Primeiro, agradecer então pelas palestras e dizer que um ano e 2 meses atrás eu tive aí com vocês para apresentar o Food Tech Hub, né? Estava no início, com a assinatura nada mais bem dentro do que nós estamos precisando hoje, o Alimentos para a Vida, né? Que eu vou pular.
Nós começamos com a ideia em 2018, e fomos evoluindo até hoje, e vou mostrar aqui que é a nossa essência, vai muito com o complemento de tudo que foi falado agora, e eu fiquei bem impressionado de ver a estrutura de conhecimento da Inova em mais profundidade, né? Conhecia, o Nilton faz parte do comitê estratégico do Food Tech Hub, a Mirna faz parte do comitê de inovação, mas essa composição de conhecimento pluga muito do que nós estamos precisando. Então, a nossa essência, a gente quer investir em food techs que sejam disruptivas, né? Vou mostrar as verticais lá na frente, e nós conseguimos criar um ambiente cooperativo, intelectual e físico, né? Nós vamos investir num hub e sermos facilitador de inovação aberta, né? Então, esse é o ecossistema, para quem não conhece, quem está vendo pela primeira vez, a gente agrega os ventures, a universidade, empreendedores, governo, muito próximo do mapa, MCTIC, o governo do Estado de São Paulo e a indústria, né? Aqui tem as mega tendências que eu vou, já foi passado, eu vou pular. Isso aqui que é importante. Como que a gente vê o Food Tech Hub hoje? A gente vê o food system, né? Não é só o produto ou é só a fábrica. A gente vê a cadeia como um todo, uma cadeia sustentável que vai ser transformada cada vez mais rápida pela tecnologia, transformação digital. Então, a gente está vendo toda essa cadeia para investimento em food techs, né? Aqui são as verticais de interesse. Então, nós temos um eixo que a gente não pode esquecer, que é a capacitação das pessoas para essa nova revolução na cadeia de alimentos, né? E o outro eixo é a tecnologia, blockchain, inteligência artificial, a realidade aumentada, 3D, e nessas verticais, produtos, né? Sistemas produtivos, né? Anteontem eu fiz um webinar como que a transformação digital alavanca a inovação na cadeia de alimentos. Eu trouxe a Siemens, Heloísa Menezes para falar, a indicação do Newton, maravilhoso, sim, tem muita tecnologia moderna que a indústria de alimentos pode usar. O food service, embalagens inteligentes com sensores, né, para ajudar o shelf life, food waste e food safety. Food safety cada vez mais importante esse investimento, muito ligado também com food security, né? Por que a gente começou a fazer e que a gente acredita? A gente é um país de grande biodiversidade, e aí é um comentário, não é uma crítica, mas é um comentário. Por exemplo, pegar o trabalho da Unicamp com plant-based protein de tremoço, ervilha, isso não é uma coisa que nós temos no Brasil, nós podemos fazer outras coisas em termos de plant-based protein, então precisa ter uma aderência com que é a nossa capacidade também de biodiversidade. Nós temos as universidades, pesquisadores, a indústria é grande, nós começamos a desenvolver um fundo para investir, vou falar um pouco mais para frente, e aqui que entra no nosso papo, que é o início dessa construção da cultura empreendedora que está na universidade, né? Eu tenho visto muito, né? Unicamp, Pirassununga, Federal de Santa Maria, Exalc, o pessoal está querendo realmente ter uma nova alternativa, né? Então, nós conseguimos levantar um fundo que ia ser um pouco maior, mas nós, junto com a SPV, nós fechamos em 20 milhões de dólares, já está fechado, já estamos olhando startups para investir, né? Então, esses são os nossos parceiros atuais, né? Embrapa Brasil, Itaú, Fiséia, FEA, Exalc, Unesp. E aqui nós conseguimos, em um ano, plugar no mundo, né? Nos principais ecossistemas de alimentos do mundo. Aqui, quando eu ponho isso, é uma parceria formal, né? Com contrato, então eu tenho acesso à tecnologia, a essa troca, esse compartilhamento de iniciativas, né? Seja em conhecimento, seja com as food techs mesmo, né? Então, quando eu olho, hoje em dia tem chegado 3, 4 food techs para mim semanalmente, eu olho,
eu acesso esse ecossistema global e vejo se já tem lá, não tem, o que a gente pode, se tiver no estágio inicial aqui, a gente pode usar de lá, eu trago. Então, isso cresceu demais, né? A indústria, as principais associações estão plugadas, né? Então, eu queria falar um pouco aqui, que eu estou com um tempo meio ruim. Eu vou pular toda essa parte de serviço, depois vocês podem ir para o site, e eu vou falar do programa de aceleração do Food Tech Hub, né? Então, além desse programa de aceleração, eu também tenho uma parceria para ideias, que a gente investe até R$50 mil para ideias que a gente acredita que possa evoluir para um programa de aceleração, que é o Boost Food, né, que a gente investe aí até uns R$300 mil. E depois nós temos o fundo, como eu falei, com alguns parceiros, o principal SP Ventures, que a gente pode investir até $1 milhão, aí, dependendo do projeto, né? Então, aqui é o que a gente tem oferecido. O que eu vejo aqui na prática, né? Tem muitas ideias que precisam, de fato, ser melhor trabalhadas, né? Às vezes são repetições de ideias, às vezes não tem, como o Eduardo falou, a prova de conceito. Eu nem falo prova, ver se o mercado está aderente, né? Se tem produto ou solução para o mercado, né? Para essa nova tendência nos alimentos, né? Então, a gente dá uma mentoria de graça, não cobramos nada por isso. A gente tem uma iniciativa muito legal que nós fizemos com a Embrapa, chama o Café com as Agritechs, toda quinta-feira de manhã. Hoje eu tive que sair por causa desse webinar, mas toda quinta-feira de manhã a gente reúne 3, 4 startups com um grupo de mentores para ajudar, né, na verdade, nesse momento difícil. E nós vamos fazer isso para as food techs também, né? Então, esse é o programa de aceleração, né? O que a gente olha? Importante. Time, né? O empreendedor com motivação, experiência, conhecimento, né? Entendimento do negócio. Eu gosto de sentir se o empreendedor um dia vai conseguir se livrar dos PIPs da FAPESP e tentar realmente fazer um negócio. Eu tenho visto muito empreendedor que não consegue se livrar disso, vai para um PIP 1, 2, 3 e vai embora, né? E isso não é bom, porque não dá segurança de evolução em escala no negócio, né? A inovação, se é disruptiva, se tem demanda e um bom plano, né? A gente olha plano, negócio, output, né? Então, esse aqui é como que a gente faz o processo de seleção. O empreendedor tem uma seleção inicial, né? Nós temos um comitê de inovação que olha e um comitê estratégico que aprova ou não um investimento, né? Então, nós temos 2 comitês, um comitê estratégico, que o Nilton está, e um comitê de inovação. Que, rapidamente, como que a gente olha o futuro dos alimentos, que encaixa dentro de uma estratégia nossa, né? Tem que ter sustentabilidade, nutrição e saúde, disrupção, como você olha a cadeia toda, inclusão agrícola, né? Eficiência na cadeia de valor. Ontem eu tive um webinar no canal Rural. Eu falei que a gente está partindo para uma inovação solidária, tem que ter esse viés hoje também de procurar inovações que atenda uma classe menos abastecida, né? Então, assim, Vanessa, eu queria... Aqui... Oi? Oi, Vanessa. Não era eu, não. Eu acho que teve alguma Vanessa, interferência. O que eu queria falar para abrir as perguntas, né? Assim, eu estou no dia 12 de agosto, eu estou fazendo o primeiro evento virtual de food techs na América Latina, para startups da América Latina em food tech. Então, já fica o convite para quem tem alguma iniciativa, né? E também ainda nós temos a ideia de fazer o nosso International Food Tech Forum, que ia ser agora dia 9 de junho, nós estamos passando lá para o dia 17 de novembro, se Deus quiser. Então, só queria dar esse recado,
E assim, estamos aqui para ajudar na parte de conhecimento, né? É gratuito, e investimento quando tem um negócio. Então, pluga bem. E o último comentário para o Newton. Ô, Newton, o modelo que você mostrou é um modelo que eu acho que vale para o Brasil. É uma agência de inovação saindo da Unicamp para o Brasil. Tenho falado muito com Israel, é tudo integrado. Empresas, startups e o Innovation Authority de lá. Tudo integrado. Então, é isso que a gente tem que construir no Brasil. Fica aí o desafio para todos. Obrigado. Obrigada, Paulo. Muito obrigada mesmo. Conte com a gente para a gente distribuir para esse e-mail o convite tanto para o webinar, para o evento virtual, como depois para a gente divulgar o evento presencial, né? Que assim que estiver liberado, vocês vão poder participar. Eu gostaria bastante que vocês observassem, se vocês quiserem fazer perguntas ali no Questions and Answers, certo? Ainda a gente tem um tempinho para fazer perguntas para que os nossos convidados respondam, tanto o Paulo quanto o Eduardo, ou alguma outra pergunta. Por enquanto ainda não tem, então nesse momento, sabe o que eu quero pedir para vocês? Bem, eu quero agradecer aos painelistas, muito obrigada. Dizer para o pessoal que a gente vai colocar uma pesquisa a respeito desse evento, né, a respeito do webinar. A participação de vocês na pesquisa é bem importante, então vocês podem entrar nesse Forms para responder. Kátia, você pode encaminhar o link do Forms para todo mundo via chat? Sim, eu estou copiando e vou encaminhar, peraí. Ótimo, então a Kátia vai encaminhar para vocês via chat, caso vocês queiram responder. Quem responder também tem a opção por pedir ou não um certificado de participação. A gente sabe que muitas vezes ali, a Kátia já acabou de enviar o link. Muitas vezes quem é aluno precisa do certificado de participação, né? Então é só preencher e que aí a gente encaminha para vocês esse certificado. E adicionalmente, temos perguntas? Não? Então eu quero agradecer novamente aos painelistas. Vocês gostariam de dar algumas últimas palavras? Professor Newton, quer dar as últimas palavras para a gente finalizar o webinar? Lembrando que esse webinar é uma realização da Agência de Inovação da Unicamp, que a gente contou com a participação aí não só dos diretores da Inova, do professor Newton, da Raquel, mas também da professora Ana Badan, da Faculdade de Engenharia de Alimentos, do Paulo e do Aledo, que são nossos parceiros do setor empresarial. Professor Newton? Bom, gente, muito obrigado. Paulo, eu concordo com você, né? Entendeu? Concordo plenamente. E a gente está junto e eu acho que isso que a gente tem que construir realmente. Eu coloquei lá no chat, as pessoas estão perguntando como falar com a Inova. Eu coloquei o lugar onde vai para aquelas conexões. E aí, dentro daquela conexão, você pode falar o que você está querendo e a partir dali a gente começa a construir alguma coisa, tá bom? Ali tem a opção do Covid. Se não tem nada a ver com Covid, por favor, não clique Covid, tá? Mas são duas possibilidades. É que tá no bom? momento tem muito questionamento. Sim, pode ter, COVID, mas, né? Então... a gente usa o mesmo, tá bom? Eu adorei participar, eu gostei muito de todas as palestras, agradeço a cada um mesmo, porque realmente achei muito boa, tá certo? Eu estou agradecendo até a mim mesmo, eu acho que foi uma boa contribuição. Obrigada. Pessoal, a gente vai disponibilizar esse webinar novamente para todos, a gravação. Quem quiser acionar e depois voltar a ver ou indicar para alguém, via as mídias sociais da Inova, você vai ter acesso. Obrigada a todos, tá? Vamos finalizando então. Obrigada, tchau. Obrigada. Tchau.